Vamos mergulhar na história e desvendar as técnicas e ferramentas que possibilitaram as criações dos jogos clássicos como o do Super Nintendo. Na era de ouro dos 16 bits, desenvolver os jogos era uma aventura tecnológica cheia de desafios e inovações. Era difícil pra caramba, cara, era só pra quem manjava de verdade. Você já se perguntou como era programar os jogos que marcaram gerações? Qual jogo marcou a sua geração nessa época do Super Nintendo, cara? Eu lembro de vários, é incontável aqui, principalmente Killer Instinct. Quem nunca jogou Killer Instinct, Super Mario, era animal naquela época. Então já se prepara para uma viagem no tempo descobrindo os segredos dos jogos do NES, porque hoje a gente vai te mostrar como eles eram feitos. Fala galera, eu sou o Juan e se você é apaixonado por jogos retrô e gosta de saber de onde eles vieram, como eles foram feitos, você tá no lugar certo. Mas antes não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque, cara, vai vir bastante vídeos como esse aqui se você curtir. Deixa o seu like aí que eu trago mais. E a gente vai explorar junto essa fascinante história dos videogames. Primeiramente, vamos entender o contexto da época. É essencial reconhecer as limitações e as possibilidades criativas daquele tempo. Afinal, cara, a gente tá falando de muitos anos atrás. Mas vamos conferir alguns fatos. A programação dos jogos do SNES, ele exigia um conhecimento muito profundo em Assembly, principalmente em C++ também, que eram linguagens ali da época que permitiam extrair o máximo do hardware bem limitado que tinha no Super Nintendo. O uso de chips de apoio, como o famoso Super FX, era comum demais para potencializar ali os gráficos 3D bem rudimentares, para dar aquela sensação, na verdade, de 3D, porque era um fake 3D, né? E gerar efeitos especiais ali como revolucionário o Mode 7. Para quem não sabe, o Mode 7 era uma técnica de renderização que permitia fazer transformações de escala e rotações em planos bidimensionais, criando a ilusão de profundidade e de movimento 3D. Era uma gambiarrinha para dar a impressão que o 2D era 3D na verdade. Só que isso abriu muitas portas para jogos com visuais impressionantes e uma jogabilidade inovadora como nunca tinha sido visto antes naquela geração. Para produzir os jogos do Super Nintendo, você tinha que codar na unha, não tinha vez, ou era na unha ou não fazia. Não existia, por exemplo, tantos recursos como hoje. Não tem, cara. Internet, zero naquela época. O processo de desenvolvimento de jogos de console é uma jornada bem complexa, bem desafiadora e fascinante, cara. É pra quem gosta mesmo de desafio, e ela é marcada por muitas inovações técnicas e desafios criativos. Naquela época, os desenvolvedores dependiam muito de um conjunto de ferramentas de hardware específicos, que era conhecido como Development Kits, ou Dev Kits, pra maior parte aí da galera que tá acostumada já com o termo. Esses kits, eles forneciam o software e o hardware necessários para você criar os jogos para o console, incluindo emuladores, depuradores e o software de programação também. Era tudo embutido em uma coisa só. Um dos dev kits mais conhecidos era o Super Nintendo Development Kit, que era extremamente caro e disponível apenas para desenvolvedores que eram certificados pela Nintendo. Algo que era muito difícil de conseguir na época. Afinal, a Nintendo avalia caso a caso antes de liberar a venda do Dev Kit. Isso limitava muito o acesso a basicamente uma elite de desenvolvedores, criando uma barreira de entrada para novos talentos no mercado de jogos que, cara, era inexistente. Ou seja, só conseguia desenvolver quem realmente tinha grana. E muita. Agora me diz aí, aquelas músicas chamavam atenção, não é mesmo? Principalmente, por exemplo, a do Top Gear. Se você tiver curioso sobre a música, os compositores do Super Nintendo eram literalmente, sem zoeira, os caras eram magos, cara. Porque eles criavam as trilhas sonoras icônicas com um chip de áudio extremamente limitado. A arquitetura de som do Super Nintendo ela era composta por um processador de áudio da Sony, era o SPC 700, um chip DSP e 64 KB de RAM, dedicado para áudio. Era só isso que você tinha. O SPC 700 era responsável por controlar o DSP, que podia manipular até 8 canais de som simultaneamente. Pra época isso era insano de muito, sabe, ignorante, era inovador. Hoje em dia a gente olha isso e fala, pô, meu, só isso, mas na época era muito brutal. Esses canais eles poderiam ser usados de formas diferentes para diferentes propósitos, como por exemplo, para música, para efeitos sonoros ou para voz, permitindo uma rica camada ali de áudio nos jogos. Agora tá explicada a qualidade do áudio, né? E quanto à distribuição dos jogos. Bom, era um processo bem complexo que envolvia a fabricação de cartuchos, cara, físicos mesmo ali, plástico e placa PCB. Era uma logística muito desafiadora comparada aos métodos atuais de distribuição digital, né? Hoje, cara, você faz o download ali e já era. Quase não se vê mais mídia física, né? A fabricação dos cartuchos era uma arte em si, inclusive, muitos valem muito dinheiro. Se você tem um aí em casa, guarda, porque ele vai valer uma grana daqui a um tempo, tá? Esse processo de fabricação, ele envolvia a gravação dos dados
arquivos em chips de memória ROM, que depois eram extremamente cuidadosos inseridos numa carcaça de plástico, né, com um PCBzinho ali, tudo bonitinho. Cada cartucho era um pacote completo de entretenimento, ele vinha até com um livretinho ali, cara, manuais coloridos. Cada jogo vinha com a sua própria experiência ali na hora que você comprava o cartucho. A experiência começava antes mesmo de você colocar o cartucho no videogame. Sem falar o básico de assoprar o cartucho para tentar fazer rodar alguma coisa, né? Como se fosse o problema. A distribuição era outra etapa crucial. A logística de distribuição global de cartuchos físicos exigia uma rede extremamente complexa de fabricantes e distribuidores, muitos varejistas principalmente. Não era uma tarefa fácil de realizar isso. Não podemos esquecer da comunidade de fãs e desenvolvedores independentes também, na época. Apesar das restrições da Nintendo, a comunidade encontrou maneiras de criar e compartilhar os seus próprios jogos, dando início a uma cultura de modding que persiste até hoje. Agora pensa o seguinte, olha o legado que os jogos do Super Nintendo trouxeram. Eles não apenas definiram gêneros e estabeleceram padrões dos jogos do futuro, de hoje, mas também inspiraram uma geração de desenvolvedores a sonhar muito grande, mesmo com recursos extremamente limitados. Você sabia que o processo de criar jogos era basicamente esse? Incrível, né, cara? É muita coisa que tá ali escondida que você não percebe. Mas agora eu te pergunto, você quer criar os seus próprios jogos? Dá uma conferida no comentário fixado aí embaixo que eu mando um link para uma página para um curso Game Dev. Dá uma olhadinha lá, você vai curtir.